Então, boa noite a todos. Dar início à nossa aula aí de usinagem CNC. Hoje, dia 24 de setembro, quinta-feira, turma do horário AB noite. Primeiramente, só reforçando e salvando aqui no vídeo que estou ministrando a aula da Unifor, estou sem máscara porque estou sozinho numa sala. Então, como não tem outra pessoa no ambiente, eu me dei o luxo de tirar a máscara que facilita a nossa comunicação. Caso tivesse outro aluno aqui, a gente ia usar a máscara de proteção, conforme a recomendação, ok? Pessoal, coloquei um exercício para hoje, mas antes do exercício eu quero mostrar para vocês, eu estou tentando abrir o AVA aqui, mas ele não está indo. Já está postado na turma de quinta-feira, tanto o material didático de hoje, quanto o roteiro da aula prática de torneamento, que nós iremos dar início na nossa próxima aula de terça-feira. Então, terça-feira será presencial lá na oficina mecânica. Eu estou em conversa com o professor Mauro, que ele também tem hora ou disciplina no mesmo horário, lá na outra região, no outro local, e provavelmente ele vai ter uma aula prática na quinta, então não sei se a gente vai conseguir fazer terça e quinta. Essa prática é um pouquinho mais longa, são várias ações, eu vou explicar para vocês agora, mas inicialmente terça-feira. De terça para frente a gente vai combinar e se na quinta vai dar certo ou se vai ficar para outra terça. Mas a próxima terça-feira, dia 29 aqui, ó, estaremos presentes lá para começar a mexer no torno, ok? Então a prática de torneamento são várias etapas. O torno é uma ferramenta multifuncional que nós conseguimos fazer diversas operações de usinagem nela. E dentre essas operações nós vamos aprender a fazer algumas delas. Então, primeira parte da prática, vocês vão ver que são várias etapas, tem muitas que vocês já podem fazer em casa, alguns cálculos, algumas considerações. No mais, quando você ir olhando ela aqui, ela fala do objetivo, fala a identificação de algumas partes componentes, né, da máquina, alguns suportes, elementos que nós vamos aprender lá, como o suporte porta-ferramenta, o inserto, né, algumas partes de movimentação do equipamento, de avanço, tanto de corte, os tipos de ferramenta, né, qual é o tipo de operação que ela está fazendo, algumas partes de consideração em relação a cálculos. Então, essa primeira parte, ela é uma parte apenas sensorial, que a gente fala, onde vocês vão colocar alguns parâmetros na máquina e ligar ela só para ver a parte de movimentação, a parte de avanço, profundidade, né, e assim sucessivamente. Até a última parte aí que nós vamos fazer uma movimentação no turno, e nós vamos calcular, por exemplo, o tempo em teórico calculado e vamos fazer a cronometragem à mão. E vamos fazer a comparação aí dos mesmos. A prática 2, a gente já vai começar a remover material, desbastar a peça, tanto na parte de faceamento quanto na parte de desbaste e usinagem cônica. Então tem os parâmetros aí, já dá para a gente ir calculando alguns deles, tá? Prática 3, furação. Então nós vamos usar uma broca de centro lá, nós vamos fazer o processo de furação no torno. Vamos ver os tipos de broca de centro, a caracterização da parte de aproximação, como que funciona a broca de centro. Posteriormente vamos reabrir o furo lá, a broca de centro ela serve apenas para a centragem, né, da furação. Vamos reabrir ele para o furo recomendado aqui. A gente não vai chegar a fazer um desbaste interno, remoção de material interno, porque essa nossa ferramenta quebrou. Eu vou ver se ela chegou, a gente fez a solicitação, se chegou a gente faz essa prática, senão quando ela chegar a gente termina. A prática 3, a gente vai falar sobre sangramento, então justamente a ferramenta de canal, que a gente fala, vamos ver algumas considerações dela lá, e a parte de abertura de canal e sangramento de peça, que é o corte total, né, de seção. Vamos ver também a parte de rosca, fabricação de rosca dentro do torno, né, com o uso da ferramenta do torno. E a quinta prática é falar a parte de recartilhado. Essa parte de recartilhado, eu deixei esse modelo aqui de prática só para vocês conhecerem, que está explanado, mas nós mudamos essa prática, ela consumia muito material. Então a gente fazia aqui vários canais só para mudar o estilo de recartilhado e ver qual era a diferença. Mas quando a gente for fazer ele lá, a gente vai fazer de uma forma diferente, a gente vai fazer uma peça pronta já para aplicação. Então, ou seja, deem uma olhada lá no roteiro já da prática,
Terça-feira, próxima aula, a gente consegue fazer essa primeira, que dá para fazer teoricamente em casa. Essa primeira parte, a gente consegue fazer na aula. E essa segunda também já consegue fazer na aula. Acho que a terceira e as outras a gente vai fazendo conforme vamos vendo as outras práticas, ok? Então a gente vê lá o que a gente consegue avançar dentro da máquina. Como vai ter uma pessoa por máquina, a gente consegue evoluir bastante aí dentro da nossa prática, beleza? Então esse material está disponível lá no AVA. Não sei se meu AVA, já ocorreu um erro aqui, ele não abriu, tá? Então vocês olham com calma lá dentro do material. Nossa aula de hoje, eu coloquei um exercício, só um recado aqui. O Vitor botou o nome. Sobre a nossa aula de hoje, eu coloquei um exercício onde nós vamos fazer o planejamento de usinagem de uma peça no torno que leva tanto furação quanto faceamento ou desbaste. Então, quando a gente olhando aqui, a gente fala aqui algumas características dadas do processo de furação, né? O movimento rotativo e o movimento de avanço da broca. No torneamento, quais são os parâmetros que a gente considera o avanço, né? Que é nada mais do que o deslocamento da ferramenta de corte ao longo da peça. A P é a profundidade da penetração da ferramenta. N é a rotação da peça e velocidade de corte é a consequência em função aqui do ponto tangencial, né, da onde a ferramenta está girando e atingindo a nossa peça. A partir dela, tem algumas equações aqui que nós vamos utilizar. Nós colocamos uma problemática. Determina os parâmetros do processo de torneamento conforme apresentado. Então, eu coloquei aqui a peça na isometria, tá? Como se a gente estivesse tirando ela de um blank de latão. Tem aqui o parâmetro do nosso torno em questão de velocidades, questão de desbaste ou faceamento. Tem o material, coloquei alumínio e a coloração errada, erro meu, mas seria um latão. Diâmetro externo, tem alguns parâmetros aqui, mas tem o detalhamento técnico da peça aqui, ó, né? Então a gente vai considerar algumas dessas coisas para fazer os nossos trabalhos. Então, por exemplo, conforme eu for trabalhando aqui o desbaste, ele dá aqui a velocidade de corte, a profundidade máxima, ele deu um comprimento aqui, esse comprimento aqui está errado, depois eu corrijo isso para vocês. Eu esqueci de apagar aqui o material e isso. Então, em função desses diâmetros, nós vamos calcular o nosso processo de usinagem. Lembrando que eu tenho um faceamento aqui, um desbaste externo e um furo interno. Então, essa parte interna nós vamos fazer pelo processo de furação. Tem o primeiro furo aqui, ó, de diâmetro 10, profundidade de 40. E um segundo furo aqui, ó, com diâmetro de 16, profundidade de 15. Externamente, nós vamos fazer o resto da nossa peça. Por que eu estou falando isso? Vou só dar um ESC aqui para a gente ativar a nossa mesa aqui. Só um minuto. Essa é a tela. Estou só ativando a mesa aqui. Então, por exemplo, inicialmente essa nossa peça ela é maciça aqui, né? Ó. Essa região aqui ela é toda preenchida, né? Ó. Então aqui nós temos material por completo nela. Tá? Logicamente dos dois lados. Mesma coisa aqui no centro. Eu vou preencher só metade dela, porque a outra metade a gente vai usar como parâmetro aqui para o nosso trabalho. Então aqui ela é preenchida também. Ou seja, ela é um blank maciço, né? É uma peça total, que nós vamos fazer a remoção desse material. Remoção é o processo de usinagem, consequentemente dar origem à geometria. Para fazermos esse desbaste, uma coisa muito interessante que nós temos que levar em consideração é o quê? Primeiramente, toda essa região que está em vermelho vai ser removida. A parte interna é furação. Furação a gente tem a compreensão que eu vou vir com a ferramenta cortante, que vai fazer a profundidade aqui do nosso furo, depois uma segunda broca que faz a segunda profundidade. Tranquilo. Mas a parte externa nós vamos fazer para o processo de torneamento. O furação também no torneamento, tá? E aí, consequentemente, essa parte externa, ela vai ter desbastes, que nós vamos chegar às medidas. Ou seja, nós vamos determinar passagens aqui com profundidades. Isso aqui era para ser reto, né? Ó. Opa.
Vou tentar fazer melhor aqui, só um minuto. Apoiar o braço aqui. Cadê minha caneta? Tá aqui. Então, tô perdendo a caneta aqui. Tá aqui. Pessoal, não vai ter como ser muito reto não, tá? Mas qual é a intenção? Então aqui, ó, é a nossa geometria. Nós vamos dar passe, né, ó, desbastando a peça até expor o nosso sistema. Nosso parâmetro é de, inicialmente, velocidade de corte aproximadamente 70, profundidade máxima de 1, tá? Então, o que acontece? Conforme eu vou dando esses passos até chegar na minha dimensão. Para nós calcularmos isso, nós precisamos de alguns outros parâmetros. Por exemplo, velocidade de corte 70 metros por minuto. Legal. Temos os diâmetros de 30, 20 e 50 ao externo. Aqui você pode fazer uma caracterização, depende de usinagem para usinagem, de operador para operador. Por exemplo, você pode fazer um cálculo de velocidade de corte para fazer essa superfície e depois calcular uma segunda velocidade de corte para essa superfície. Tá? Uma rotação, na verdade, em função da velocidade de corte. Para que as duas tenham um acabamento satisfatório. Então, por exemplo, para a gente usinar essa nossa peça, nós vamos fazer uma estratégia. Estou usando essa estratégia como opção aqui nesse momento. Como assim? Nós vamos pegar aqui essa parte, nós vamos desbastar primeiramente essa parte 1 aqui, ó, tá? Isso aqui vai ser a nossa parte 1, depois vamos fazer essa parte 2. Então nós vamos calcular os parâmetros para a parte 1, nós vamos remover todo esse material já dando origem a essa geometria. Para essa parte 1, vou fazer ela de azul, aqui seria a nossa parte 1. Então, nós temos uma velocidade de corte na faixa de 70 metros por minuto, né? Um AP máximo de 1 milímetro, 1,0 milímetros. O nosso diâmetro inicial é de 50 e o nosso diâmetro final é de 30. Só conferir aqui? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer de início? Aquele cálculo para rotação. Essa velocidade de corte, ela leva em consideração o quê? Π, diâmetro, rotação, sobre 1000. Tá? Então, aqui, ó, eu quero um diâmetro final de 30, então eu vou usar como referência o de 30. Nossa velocidade de corte é 70. Se tiver alguém com uma calculadora aí, facilita. Eu não trouxe a minha, ó. Agora que eu tô vendo que eu vacilei. Vai ser o quê? Π, que multiplica o diâmetro de 30, vezes N, sobre 1000. Alguém consegue calcular aí pra gente quanto dá esse N, por favor? Esqueci minha calculadora, ó. Senão eu vou ter que usar do próprio sistema aqui. Mouse. E a calculadora, Alberto? Tô dirigindo, cara. O Roberto tá no trânsito. Então vamos lá, é 70. Vai ser chato, viu? Vezes 1000. Dividido por quem? Π. Abrir um parênteses aqui, ó. Π. Ele tem aqui, não tem nessa? Π, ó. Vezes 30. Vou fechar o parênteses aqui. Igual 742 RPM, né? Ó, ele deu aí? Então, calma aí. 742. Só um instante. Então, quando a gente vier aqui, 742 RPMs. Se a gente olhar lá no nosso parâmetro da máquina, 740 nós não temos, né? Nós temos quem? 500, 630, 630 pula para 1000, né? Ó. Então nós vamos usar 630 RPMs
vai ficar a velocidade de corte um pouquinho abaixo, não tem problema. Então, eu voltando lá, na verdade, o que nós vamos ter aqui? Nossa rotação vai ser 630 RPMs. Esse aqui é o da máquina, né? Ó. Consequentemente, nossa velocidade de corte real vai ser quanto? Π que multiplica 30, que multiplica 630 sobre 1000. Velocidade de corte dá... Para variar, ainda eu estou sem mouse, mas vai dar certo. C. Então, nós temos lá o π vezes 30 vezes 630 dividido por 1000. Fiz alguma coisa errada. Vou fazer de novo aqui. Ou a primeira conta está errada. Só um minuto, pessoal. Vou colocar a calculadora no celular aqui, científica. Então, vamos lá. Nós temos ali a primeira. Só fazer aqui de novo o primeiro, tá? Ó. 70 vezes 1000 dividido por π. Só um instante. 70 vezes 1000 dividido por π, abrir um parênteses aqui, vezes 30. O primeiro tá certo, foi o segundo que deu errado. Oi? O primeiro tá certo, o segundo... Tá certo, 642,72. Legal. Então, o segundo, nós temos que achar a velocidade de corte. Então, eu vou pegar 630 vezes π. 59,34. Pronto, olha aí. Legal. Deixa eu só anotar aqui, então. (59,34 metros por minuto). Dando pau aqui meu botãozinho aqui. Pessoal, só um instantinho aí que... Não está reconhecendo minha mesa. Essa questão de aula presencial, aula virtual, a gente tem que se melhorar. Só um minuto, pessoal. Posso mexer muito aqui, não. Metro por minuto, né? Então tá certo aí, né, Vitor? Essa medida? 59,34. Tranquilo. Esse é o parâmetro aqui. De velocidade de corte. Tranquilo. Temos lá a nossa rotação, 630. Se a gente voltar aqui, a gente vai observar aqui. Para eu fazer
esta região, eu vou sair de 50 para 30, ou seja, uma profundidade de 20, que na verdade vai ser 10. Quando eu trabalhar 10, eu já tiro 10 dos dois lados, ok? Nosso AP máximo é 1. Então, nós vamos ver o avanço e velocidade de corte de uma parte. Primeiramente, avanço, né? O AP é 1, avanço. O avanço, nós podemos escolher um aqui dentro do nosso parâmetro da máquina. A aula passada nós fizemos o exercício trabalhando aqui, faceamento, ponto 250, né? Vamos trabalhar um acabamento melhor agora. Vamos colocar esse ponto 104. Vou marcar ele aqui, ó. Estamos escolhendo agora, tá? Como referência. Vamos voltar lá. Então, nosso avanço aqui, ó, vai ser, esse aqui, 0,104 milímetros por rotação. Então, nossa velocidade de avanço nada mais é do que o avanço vezes rotação. Então, vai ser 104 vezes 630. Quantos aqui, Vitor, por favor? Zero ponto 104. 65,52. 65. Pô, é 5,52. 65,52 metros por minuto. Essa é a velocidade que a gente trabalha. Só aumentar um pouquinho o som aqui, que eu estou escutando vocês baixo. Já está no máximo. Legal. Feito isso, qual seria o nosso tempo de corte para uma passada, né? Ou seja, eu tenho um comprimento sobre... Só voltar aqui nas equações, me fugiu da cabeça agora. Tá aqui, ó. Tempo de corte, é o comprimento sobre velocidade de avanço, né? Que é a rotação vezes o avanço. Desculpa. Velocidade de avanço. Então, nosso comprimento aqui vai ser de 40, né? Ó. Vamos lá, 40 sobre 65,52. Quanto é isso aqui, por favor, Vitor? O tempo de corte... 0,61. Desculpa, repete. 0,61. Ó, isso aqui é percentual, 0,61 de 60 segundos. Multiplica por 60, por favor. 36,63. 36,63 segundos. Esse é o tempo para ele fazer uma passagem. Nós vamos passar quantas vezes? 10, né? Ó, por quê? Nós vamos pular aqui, ó, de 50 para 30, tirando 10. Quando eu tiro 10 aqui, dá a diferença entre os dois. Ou seja, 10 passadas, porque o nosso máximo é 1. Nosso AP aqui, né? Ó. Legal. Então, o tempo de corte total aqui, ó, vai ser na vez 10 vezes esse valor aqui, 3663. Então, esse tempo de corte total dessa etapa é de 366,3 segundos, né? Pessoal, essa é só a primeira etapa. Por que a primeira etapa? Falta a etapa 2 aqui, ó. Vou colocar ela em verde aqui. Temos aqui a etapa 2, ó. A etapa 2 é só esse pequenininho. Opa, vamos fazer ela então? Eu não entendi a questão do só 10 passos, não 20. Então vai entrar 20 Quando na a peça? gente trabalha o torneamento,
Aham. Quando eu tiro 1 milímetro de um lado, eu estou tirando, na verdade, um dos dois, né? Então, por exemplo, vamos deixar esses parâmetros aqui que vão ser os mesmos, só que agora a gente vai mudar só esses dois aqui, ó. Calma aí. O conceito eu entendi, certo? É como se eu tirei de um, saiu do outro. Mas aí na prática mesmo eu não entendi como entra, entendeu? Deixa eu Ela tá abrir. rodando a peça. Isso, vamos lá. Aqui, ó, nossa peça está girando. Essa aí que tá na tela, né? Aqui. É aqui. Nossa peça está girando. Se Uhum. você penetra 1 milímetro aqui, ó, esse 1 milímetro vai sair daqui, não vai? Aqui, ó, Certo. passazinha. Ele também não vai sair do outro lado, porque ela tá rodando, Sim. entendeu? Aí, se eu tirar 1 milímetro aqui, quando é 50, se eu for medir, quanto vai dar essa medida? Ah, 48, agora eu entendi. Não, eu entendi. entendeu? Entendi. 48. Entendi. Se eu andar 10 aqui, ele vai tirar 10 aqui e 10 aqui. Aí, na verdade, Sim. vai dar 20. Aí, quando eu medir, vai dar os 30, entendeu? Sim, entendi. Tranquilo? Tranquilo. Legal. Não, tranquilo. A hora de dúvidas é agora mesmo. Show de bola. Lunardi, Oi. E no caso naquele turno lá, que ele compensa essa diferença aí, aí nos cálculos vai modificar alguma coisa? Não. Na verdade, nem na vida real. Só vai diferenciar na hora que você for fazer, se sua máquina não compensar. Entendeu? Entendi. Porque lá, se ela não compensar, você vai querer tirar 1. Quando você colocar 1, ela vai tirar meio lá. Se não compensar, a nossa compensa. A nossa máquina trabalha por diâmetro. Entendeu? Então ela vai tirar 1 de cada lado. E essa informação a gente tem que estar no manual, né? Isso, na máquina, o modelo de máquina que você compra. Como também a gente viu a resolução lá do disco divisor. A nossa tem 360, tem uma revolução, tem 60 pontos num fuso de 3. Então ele dá uma precisão lá de 0,05, né? Tem máquinas que têm precisão maior, 0,02, 0,01, entendeu? Aí são configurações que a gente compra lá na hora da máquina, que a gente escolhe na hora da compra. Tranquilo? Ok. Hoje em dia, Alberto, praticamente quase todos os tornos novos compensam, tá? Só os muito antigos que não. Beleza? Tá certo. Como é que parou de novo aqui? Parte 2. Parte 2, ele é um diâmetrozinho menor ali, né? Ó. Opa, vamos ver ele aqui. Ó, ele tem aqui um comprimento de 15 e uma profundidade de quanto? Ó, de 30 para 20, de 20 para 30, nós vamos tirar apenas 5, né? Ó, que no diâmetro vai dar 10. Só que aqui nós temos um outro, foi mal, um outro parâmetro aqui também. Vai mudar a nossa velocidade de corte, porque o nosso diâmetro agora é diferente. Talvez ele fique até mais próximo dos 630, porque agora, ó, nessa parte, o diâmetro inicial é 30, o diâmetro final é 20. A profundidade de corte ainda é 1, e a velocidade de corte é aproximadamente 70, né, ó, metros por minuto. Então a velocidade de corte, mesmo os cálculos, ó, nós vamos considerar lá. Na verdade, eu vou fazer direto aqui já, ó, vai ser 70 igual π, agora o diâmetro vai ser de 20 vezes n sobre 1000. Quanto que dá aí, por favor, essa rotação? Então vai ser 70, só um minuto, C. 70 vezes 1000 dividido por π vezes 20. Opa, esse é maior, ó. 114. 1114, né, ó? Eu 1114.
falando aqui com o áudio desligado, eu tava falando sozinho. Tranquilo. Se a gente olhar lá na RPM, opa, eu tenho 1000, ó. Legal. É menor, né? Recomendado é pegar menor. Então nós vamos pegar aqui, ó, uma velocidade de 1000 RPMs lá no torno, né, ó. Esse aqui seria a velocidade disponível lá no nosso torno. Consequentemente, a nossa velocidade de corte ficaria o quê? Π, que multiplica 20, que multiplica 1000, sobre 1000, é só multiplicar π por 20 aí. Quanto que dá, por favor? 62,8. 72? 62. Pronto. Rotação real, velocidade de corte, na verdade. 62,8 metros por minuto. Legal. Temos a velocidade de corte. Temos aqui a velocidade de avanço. Vamos considerar o mesmo avanço, né? Já está configurado 0,104. Poderia ser diferente? Poderia. Milímetros. Rotação. Então aqui vai ser velocidade, o avanço, né? 104 vezes a rotação, que é 1000, né? Quando a nossa velocidade avança agora? 104. 104 milímetros, metros por minuto. É VF, Lunardi. Velocidade de avanço, foi mal, desculpa. Você colocou. Velocidade de avanço. Tempo de um passe aí. Tempo de corte de um passe. Vai ser comprimento sobre velocidade de avanço. Nosso comprimento agora é 15 sobre 104. Quanto que dá, Vitor, por favor? 0,144. 0,144. Multiplica por 60, por favor. 8,65. 8,65 segundos. Tempo total. Nós temos aqui. Então vai ser vezes 5, né? Ó. Por que 5? Porque a gente vai de 30 para 20, são 5 passes. 43,26. Só um minuto. 8,65. 43. 0,26. 23 segundos. Lunardi, o L deu 15. O L é 15 aí? 26. É 15. Desculpa, é 10, hein? É 10, ó. Desculpa. Ó. Tá vendo aqui? Uhum. É só 10, desculpa, hein? Ainda bem que o Alberto tá mais esperto que nós aí. Vamos apagar aqui. Na verdade, aqui, ó. Só recalcular aí, Vitor. Aqui vai ser 10, ó. 0,09. Só um minuto. Só os garranchos aqui. Então aqui é 10, 0,09. 0,09. Multiplica por 60. Não, 0,09, né? É, 0,09. Multiplica por 60, por favor. 5,76. Segundos. Vezes 5. 28,84. 28,84 segundos. Então, esse é o tempo dessa parte de corte. O tempo total de corte vai ser esse primeiro valor aqui de cima, ó. 366,3. Fazer em vermelho aqui. Então aqui, ó, o tempo total de corte. 3,663, né? Mais 28,84. Quanto dá aqui, por favor? ...366... 423,98. Saco isso aqui, meu.
423,98. Tranquilo. Só minha mesa aqui que novamente desligou. O cabo não tá bom aqui. Desculpa aí, viu, pessoal? Beleza. O cabo que veio aqui não é o certo, eu acho. 423. 98. Então, se a gente dividir por 600, a gente vai achar os minutos e o tempo aí, né? Então, esse aqui, pessoal, na verdade, segundos. Esse tempo aqui, ele é apenas para torneamento, né? Ó. Nós ainda temos o tempo de quem? Da furação. Furação aqui a gente pode vir com uma broca de 10 no único furo, depois em cheio, depois a gente abre para a de 16 com a profundidade de 15. Então vamos ver aqui a parte de furação duplicada. Na hora da fabricação, teria diferença eu fabricar primeiro o torneamento, depois a furação? Não faria diferença, tá? Isso aí poderia ser uma estratégia aí do projetista. Entendeu? Mas aí a gente pode seguir aquele padrão, né? Que geralmente a furação é sempre a última operação a ser feita. Pode, exatamente. Aqui, como ele vai estar na mesma máquina, vai ser feito na mesma peça, a gente não vai furar na bancada, eu furaria no torno. Eu faria também, pode ser antes ou depois, mas poderia ser o último. A gente deixaria por último, caso eu tivesse que remover dessa máquina e levar para outra máquina, entendeu? Para furar. Mas poderia usar essa metodologia aí, sem problema nenhum. A furação geralmente ela é a última mesmo. Só um instante. Vou tentar corrigir um negócio aqui diferente. Conexão desse... Essa mesa está muito ruim, cara. Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre a furação. Furação, vamos pegar aqui, vamos fazer em preto aqui. Então aqui vai ser a furação, tá? Opa. Furação. Então nós temos um diâmetro inicial lá de 10, né, ó, com comprimento de 40, um segundo de 16 com comprimento de 15. Aqui nós vamos ter que fazer os mesmos cálculos. Comprimento de 40, isso aqui seria a primeira parte, e a segunda parte nós temos um diâmetro de 16 interno, né, e um comprimento de 15. Tranquilo. Nessa primeira parte, o que nós vamos ver em furação? Velocidade de corte, mesma coisa, né? Ó. Velocidade de corte é a mesma, 70. Eu estou desbastando o mesmo material. Então vai ser π, que multiplica. Qual é o nosso diâmetro? 10 vezes n. Na verdade aqui vai ser 70. Sobre 1000. Juro para vocês que eu estou tentando resolver essa mesa. Quanto era isso aqui, Vitor? Por favor, essa rotação? 2.229,29. 2.229, né? Isso. RPM. Nós não temos essa velocidade no nosso torno. Nosso máximo do torno é de 2.500. Opa, tem sim. 2.500, hein? Então, nós não temos 2.500, seria acima da velocidade de corte. Vamos usar 1.600.
Entendem isso, né? Então aqui, ó, nós vamos ter que usar uma rotação 1600. Consequentemente, qual vai ser a nossa velocidade de corte? Π vezes 10, 1600 sobre 1000. $50,24. Tranquilo, metros, minuto. Então aqui é a nossa velocidade de corte. Tranquilo, está dentro do parâmetro aí do material, sem problemas. A partir daqui nós temos uma velocidade de avanço, um avanço. Vamos usar o mesmo avanço, tá? 0,104. Para a velocidade de avanço, aqui tem um detalhe. Na verdade, não é o mesmo avanço. Como que era o avanço da broca? De meio A 2% por aresta. Isso. 2% do diâmetro em cada aresta, né? Então aqui, vamos pegar quanto? 1% aí? 1% corresponde a... É de 10, 1, né? 1 milímetro por rotação. Ok? Então, Isso aí por aresta, né? Tem que multiplicar por 2. Nós vamos calcular aqui agora. Ó. Nossa velocidade de avanço vai ser rotação, avanço, número de arestas. Então a rotação é 1.600, desculpa. 1.600 vezes 1 vezes 2. Quanto é a nossa velocidade de avanço? 3.200. Milímetros por minuto. 3,20 m, extremamente rápida, hein? É isso mesmo. Tempo de corte. Comprimento, velocidade de avanço. Qual comprimento? 40. Dividido por 3.200. Quanto seria esse tempo de corte, pessoal? 0,012. Multiplica por 60, por favor. 0,75. Menos de um segundo aí, né? Segundos. Legal. Segundo furo. 2 aqui, ó. Fazendo uma nova página. Essa parte aqui a gente pode tirar. Lunardi, Oi. é fácil a gente encontrar a fresa com o mesmo diâmetro da broca? Porque digamos que não fosse interessante ficar aquela conicidade no final. Entendi. É sim. Aí eu vou vou utilizar a fresa e eu vou utilizar aquele L, a curvatura, no caso a parte cônica que a broca criou, né? Sim, sim. Aí se eu quiser remover aquele material com a fresa vai ser fácil, né? Eu colocar um diâmetro igual e avançar. Sim, com certeza. Na verdade, nem precisaria ser uma fresa no diâmetro de uma broca. Ela vai ser uma fresa nessa característica aqui, ó. É um porta-ferramenta. Tá na prática, calma aí, tá aqui, ó. Tem aqui a usinagem interna. Nós temos aqui, ó, um porta-ferramenta, que a ferramenta entra lá dentro. Tudo bem que é um furo de 10, depois para um de 16, né? É bem pequeno, poderia ser realmente uma fresa. Mas você poderia usar uma ferramenta, se fosse maior, um diâmetro, por exemplo, um furo interno de 50. Não vou usar uma broca de 50. Eu vou desbastando com a ferramenta até chegar no diâmetro, entendeu? Entendi. Mas poderia ser a fresadora também, sem problema nenhum. Então aqui, pessoal, ó, vamos fazer esse nosso segundo cálculo. Esse aqui vai morrer também, que vai mudar a parte da broca. Então a gente já
2%. Então vamos lá. Velocidade de corte é 70, né? O nosso. Π, que multiplica o diâmetro 16, N sobre 1000. Quando é a nossa rotação, por favor? 1.393,31. Se a gente olhar lá no nosso torno, 1.393. Nós vamos ter que cair para 1000, né? 1.600, 1000. Então, aqui, na verdade, nós vamos adequar para uma rotação de 1000 RPMs. Legal. Logo, consequentemente, nossa velocidade de corte vai ser de π vezes 16 vezes 1000 sobre 1000. π vezes 16. 50,24. Essa é a velocidade de corte, metros por minuto. Legal. Taxa de avanço, de meio a 2% do diâmetro. Vamos usar aqui 1%. Quanto é 1%? 16? 1,6, né? Milímetros, rotação. Logo, consequentemente, a velocidade de avanço vai ser rotação, avanço, número de dentes. No nosso caso, nossa broca tem 2. Então, vai ser 1000, que multiplica 1,6, que multiplica 2. Por favor, Vitor. 3.200. 1.200 milímetros por minuto. Consequentemente, o tempo de corte aqui, vai ser comprimento sobre velocidade de avanço. 3.200 no large. 3.200? Desculpa. Isso. Então, nosso comprimento aqui é 15. Esse vai ser baixo mesmo. 3.200. Por favor, nosso tempo de corte. 0,0046. Multiplica por 60, por favor. Tranquilo. Dá 0,28. 0,28 segundos. Tempo corte total de furação. Então, tempo total de corte, furação, vai ser 0,28 mais 0,75, né? Aqui é um passe só. Só um furo, né? Quase um segundo aí, né? 1,3. 0,3, desculpa. 1,03 segundos. Como consequência, tempo total de usinagem vai ser 1,03 mais, quanto deu o anterior lá? 4,366, né? Não. 423,98. 425,01. 425,01 01. segundos. Dá Pessoal, 7 minutos. 7,08. Legal. Pessoal, esse é o tempo de usinagem dessa nossa peça. Apenas algumas considerações. Só um parâmetro que a gente não colocou aqui no torneamento. Quando a gente colocou esse avanço, geralmente a gente cobra aqui também o parâmetro dele. Como assim? Quando nós pegamos 0,104, sempre informar o código. Que é o código? Só um minuto. Eu bato na mesa para escrever, ela desconecta. Pronto. Esse aqui, DFGJN. Porque esse parâmetro nós vamos ter que colocar lá na máquina para a gente poder realizar esse avanço.
Então, ó, é o D, F, G, J, N. Ok? Pessoal, dessa forma a gente consegue usinar toda a nossa peça, tanto a parte de furação quanto a parte de torneamento. Sobre as passagens, vocês entenderam a lógica de raciocínio? A gente passou 10 vezes aqui, né, ó, para sair de 50, 10 vezes aqui, ó, para chegar até 20, até 30, depois 5 vezes aqui, ó, para chegar até 20. Ter o comprimento, depois fizemos os 2 furos. Ou seja, esta nossa peça estaria pronta para ser utilizada, ok? O que poderia ter acontecido mais que nós não usamos nos cálculos? Talvez nossa peça pudesse ter um pouco maior que 65, eu tivesse que ter feito um faceamento aqui. Faceamento a gente ia considerar a velocidade máxima, a velocidade de corte, diâmetro externo, porque como não tem acabamento, é apenas passando na face, não tem superfície, então a gente calcularia direto. A gente não considerou aqui, a gente considerou que ele estava no tamanho correto. Ok? Deu para entender a lógica? Deu? Acompanhar os cálculos? Legal. O que eu vou deixar de missão para vocês? Observem lá o roteiro aqui da aula prática, vejam o que já dá para calcular, determinar, para que vocês tenham ele aí em mãos terça-feira e a gente começar as aulas práticas, beleza? Muriel, você vem na terça, Muriel? Vou sim, André. Nessa terça. Legal, legal. Senhores, qualquer dúvida, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Alguma dúvida sobre hoje? Tem que levar o óculos, né? Óculos de proteção, terça-feira. Calça fechada, sapato fechado, máscara. Tranquilo. Não precisa vir enfeitado, sem corrente, sem anel, sem pulseira, né? Tranquilo? E levar a merenda, que lá não tem nada, tudo fechado. Tem nada. Não tem. Não tem. Mas nós não podemos compartilhar aqui dentro do campus. Mas fora do campus é diferente. Tranquilo? Levar a merenda, é? Beleza. Um traz o suco, outro traz o café, não é não? Quentinho. Senhores, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Até terça. Boa noite e bom final de semana aí pra você. Boa noite. Valeu, boa noite. Bom fim de semana aí, pessoal.